Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje estamos aqui de volta para trazer a solução do desafio número 13. Você conseguiu chegar a uma solução? Vamos ver juntos? Então, aqui o tema da aula, nosso desafio número 13, vamos relembrar aqui juntos o enunciado. É um enunciado curto, mas ele requer a reflexão, né? Então deixa eu colocar aqui o enunciado. Vamos então pensar juntos, ok? Então, se você já pensou durante essa uma semana, conseguiu chegar no resultado, é hora de comparar o que você pensou. Aí você vai ter aí um crescimento no seu aprendizado, né? Quando você tenta, mesmo que você não tenha chegado exatamente na solução, isso é muito importante, tá? Para que você possa treinar o seu raciocínio. Então, a pergunta era esta, ó, que vocês estão vendo aqui na nossa tela. Voltando aqui, só um instante. Então, ó, qual é o resto da divisão de 2 elevado a 56, isso aqui é uma potência, né, por 7. O que você pensou em fazer? Você pensou em fazer essa potência numa calculadora e depois dividir por 7? Se você fizesse isso, você poderia até chegar, dependendo, né, das circunstâncias, numa solução, mas você teria um valor, né, que não daria exato, porque tem resto, né? Então, para você descobrir exatamente o resto, sem precisar do auxílio da calculadora, né, pensando-se que 2 elevado a 56 é um número muito alto, não é verdade? Então, se você fosse tentar fazer essa potência, ou na calculadora, ou mesmo fazendo aí o processo multiplicativo, 2 vezes 2 vezes 2, seria realmente algo longo, um número muito grande, certo? E o nosso grande objetivo é saber qual é o resto dessa divisão. Então, nós vamos relembrar alguns detalhes importantes, primeiro sobre divisão, o processo divisório, ok? Então, ó, vamos olhar aqui com atenção, ó. Vocês se lembram, né, de como se dá o processo divisório, o algoritmo da divisão? Se vocês tivessem uma divisão simples, como 10, né, dividido por 3, o 10, né, que é o nosso dividendo, o 3 o nosso divisor, você faria a divisão, uma divisão simples, né, 3 vezes 3, 9. Aí você faz essa subtração, pode ser de uma forma direta ou representada como está aqui, o resto daria 1, né? Então, nesse caso, o que a gente percebe? Toda a divisão ela é composta de 4 partes, né? Dividendo, divisor, quociente e o resto. E nós estamos justamente agora, nesse momento, querendo fazer análise desse resto, ok? Então, vamos transformar essa forma divisória que vocês estão acostumados, né, no algoritmo da divisão, que vocês vão ver aqui a seguir, ó. O algoritmo da divisão, você pode escrever que qualquer número, né, se ele está sendo dividido por um determinado número, ele é igual ao quociente, né, vezes o divisor, mais o resto. Então, ó, o quociente aqui é 3, o divisor também é 3. 3 vezes 3, mais o resto. Então, aqui é o nosso algoritmo da divisão escrito aqui com uma igualdade, né, em um processo multiplicativo, e o resto está sendo somado, tá? Então, quando você pensa nos números inteiros, né, você não quer respostas em decimais, você sempre vai ter os restos, né? E aí o algoritmo da divisão, você teria aqui essa estrutura, né? O valor, né, o número que você está dividindo, no caso chamado de dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Para fazer o estudo dos restos, né, existem algumas ajudas da álgebra, né? Uma delas é aí o estudo das congruências, que é um estudo onde você tem aí estruturas, né, de divisões, valores, né, que pertencem a alguns grupos, algumas classes, porque eles têm aí o mesmo resto naquela determinada situação. Então, vamos dar uma analisada e vamos pensar nessas estruturas algébricas, né, trazendo aqui do algoritmo da divisão, primeiro aqui na linguagem que vocês estão mais familiarizados, aqui como uma estrutura já realmente, né, multiplicativa e a soma que produz o valor original ali do dividendo. Então, vamos lembrar, ou para quem nunca ouviu falar, comentar um pouco sobre módulo e congruência, né? Então, você também pode representar como sendo 10 módulo de 3 igual a 1,
que isso quer dizer? Essa estrutura aqui algébrica, isso representa, né, que você tem que o 10, quando dividido por 3, ele produz um resto 1. Ou você também poderia representar que 10 é congruente ao 1, que é o resto, módulo 3, indicando que esse 3 representa o seu divisor. Ok? Então, estou aqui associando com as congruências modulares, né, que é uma parte importante da álgebra, mas a gente pode pensar de uma forma mais livre também, mas é importante relacionar com essa teoria porque ela aparece bastante na álgebra, a teoria dos números, mas tem uma ampla aplicabilidade em várias questões matemáticas. Então, aqui é uma outra forma de você representar, né, essas mesmas informações, só que pensando nas congruências modulares, onde você sempre dá uma atenção especial ao valor que é o resto, né? É o estudo aí dos restos das divisões, que tem várias aplicações e dá para fazer vários agrupamentos interessantes. Mas vamos então voltar ao nosso problema e pensar nos restos. Quais seriam os restos possíveis quando eu estou trabalhando com potência de 2, né? Então, tem uma hora que começa a ter as classes desses restos, há um padrão de repetição. Vamos dar uma olhada juntos? Então, ó, pensando no 2, né? Deixa eu só mudar aqui o slide. Então, aqui, ó, pensando no 2, nós estamos pensando na potência 2 elevado a 56. Mas ela é muito alta. Vamos estudar, então, aqui o padrão dos restos. Quando você pega, por exemplo, a primeira potência, 2 elevado a 1, eu estou dividindo por 7, né? Então, nessa teoria aí da congruência modular, seria módulo 7. Então, isso daqui, se eu dividir o 2 pelo 7, pensando lá no algoritmo, né, da divisão, que a gente acabou de ver, né? Eu poderia falar que qualquer número, no caso ali, deixa eu voltar só para te mostrar. Vamos só apagar isso aqui e voltar aqui, ó. Tem essa estrutura aqui, né? Qualquer número, que no caso é o dividendo, ele é igual ao que? O divisor vezes o quociente mais o resto. Então, a nossa ideia agora é pegar, por exemplo, se você pegar isso aqui, A igual a B vezes Q mais R, 2 elevado a 1 dividido por 7, não dá para dividir pensando só em números inteiros, né? Então, daria 0 o resultado. Então, o resto seria o próprio valor, que seria 2. Então, voltando aqui, ó, eu vou organizar, pensando na potência 2 elevado a 1, se eu pensasse inicialmente em dividir isso por 7, não dá, eu falaria que daria 0, só que aí, para gerar esse número com aquele algoritmo da divisão, seria o quê? Aqui o valor daria 0 na divisão, mais o resto, que seria o próprio 2, né? Isso pensando em números inteiros, eu não quero decimais, tá? Daria para fazer em divisão por 7 em decimais? Daria. Mas essa estrutura aqui, usando o algoritmo da divisão, se eu for usar a estrutura modular, né, que é a estrutura bastante usada na teoria dos números, eu colocaria aqui 2 elevado a 1, que eu sei que é igual a 2, isso daqui seria igual a 2 módulo 7. Por quê? Se eu dividir 2 por 7 dá 0, mas dá resto 2, porque 7 vezes 0, 0, e dá resto 2. Pensando só em números inteiros, ok? Se eu fosse fazer aqui o 2 ao quadrado, dá 4. Também não dá para dividir por 7, daria 0. Então, o resto seria o próprio valor aqui, que seria o 2 ao quadrado, que seria o 4. Então, seria 4 módulo 7. Depois, se eu tivesse aqui 2 ao cubo, né? Seria 8. Aí você teria o quê? 8 já dá para dividir por 7, dá resto 1, né? Então, ficaria 1 módulo 7. Se você começar a fazer as divisões das potências de 2, né? Aumentando aqui os expoentes, fazendo a divisão por 7, você vai ver que tem uma hora que esses restos começam a se repetir. E aí você pode parar para pensar em qual resto se enquadraria o 2 elevado a 56. Se você não quiser trabalhar com a teoria das congruências modulares, você poderia fazer a mesma ideia só usando o processo divisório comum, só que você teria que trabalhar com 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, lembrando que não interessa 0, alguma coisa na divisão.
a gente está trabalhando só com números inteiros, então a gente vai considerar que se não dá para dividir pelo determinado número, o valor do resultado é zero, né? O quociente vale zero, e o resto vai ser o próprio número, tá? Então, vamos agora, ó, ver aqui como que ficaria isso. Então, ó, tem um padrão de repetição, né? Se você divide o 2 pelo 7, não dá zero, né? Então, tem resto 2, que é o próprio número. Se você divide o 4, que é 2 ao quadrado, por 7, também não dá, daria zero na divisão usando só números inteiros, e o resto seria o próprio 2 ao quadrado, que é o 4. 2 elevado a 3, perdão, né? Que dá 8, dividido por 7, dá resto 1. O 2 à quarta, que é 16, dividido por 7, dá 2, então, aí vai dar 7 vezes 2, 14, né? Então, vai dar resto 2, porque para 16 faltam 2. Se você pegar 2 à quinta, dá aí 32, 32 dividido por 7, aí 7 vezes 4, 28, 28 para 32, resto 4. Perceberam que aqui já começou a repetir, ó? Esses restos aqui, eles vão se repetindo, ó. 2, 4, 1, 2. Aí, aqui já repetiu 2, né? Então, 2, 4, 1, 2, 4, 1. Então, os restos aqui nas potências de 2 divididas por 7, que na linguagem aí da congruência modular ficaria nesse formato que eu estou escrevendo aqui, mas daria para fazer essa mesma verificação com divisões simples, desde que você lembrasse que não interessa os números decimais, então, sempre trabalhando quando não é divisível, né, dando um número inteiro, você coloca como sendo o valor da divisão zero, ok? Então, aqui o padrão de repetição de restos seria 2, 4 e 1. Então, agora a gente vai pegar, né, e ver em qual padrão se enquadraria o 2 a 56, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente tem, ó, com o resto 2, ó, 2, 2, 2. Aqui você está tendo os expoentes, ó, 1, 3, perdão, aqui no 3 é o 4, né, que tem resto 2, e o 7, que tem resto 2. Então, seria 2 elevado a 1, 2 elevado a 4, 2 elevado a 7, está variando de 3 em 3, né? Aí você tem também, com o resto 4, o 2 elevado a 2, deixa eu apagar aqui para vocês verem. Então, primeiro eu tinha separado, né? 2 elevado a 1 tem resto 2, 2 elevado a 4 tem resto 2, e 2 elevado a 7 tem resto 2, então o próximo seria 2 elevado a 10, variando de 3 em 3. Depois, com o resto 4, ó, eu tenho 2 elevado a 2, 2 elevado a quinta, 2 elevado a oitava, então também está variando de 3 em 3, né? Tá 2 ao quadrado, 2 à quinta, 2 à oitava, 2 elevado à 11ª e assim sucessivamente. Com o resto 1, você tem 2 ao cubo, aí depois você tem 2 à sexta, que tem resto 1, depois 2 à nona, que tem resto 1, e assim sucessivamente. Separando por restos, né, as classes, você tem, ó, naquela, né, os que tinham o mesmo resto. Aqui seria 2 elevado a 1, 2 elevado a 4, 2 elevado a 7, 2 elevado a 10, está variando de 3 em 3 os expoentes. Esse é o padrão. 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à oitava, 2 a cubo, 2 à sexta, 2 à nona. Quais são os padrões aqui que nós temos de restos, né? Então, aqui seria resto 2. Aqui eu tenho o padrão de quanto, né? De resto 4. E aqui eu tenho um padrão de resto 1. Em todos eles fazendo a divisão por 7, que é o caso da nossa potência lá no nosso problema 2 elevado a 56. Então, como eles estão variando de 3 em 3, agora seria só verificar, se eu for de 3 em 3, qual deles daria o 56. Então, se você fizer agora essa verificação, né, você vai chegar. Qual deles que vocês acham que daria? Então, aqui daria até para montar um APG, melhor dizendo, um APA com os expoentes, né, e usar fórmulas de progressão aritmética, mas você pode fazer aí a contagem mesmo, né? Então, fazendo a contagem de 3 em 3, você vai verificar que quando você fizer aqui, né, 2 à quinta, 2 à oitava, 2 ao quadrado, 2 à quinta, 2 à oitava, 2 à 11ª e de 3 em 3, é essa sequência que você vai chegar no 2 elevado a 56. Então, na verdade, o resto aqui seria 4, né? A resposta lá da pergunta, qual que seria o resto? A resposta seria
que o resto de 2,56 por 7 dá 4. Então, nós chegamos aqui à nossa solução e aguardo vocês aí para a resposta do desafio 14, que já está disponível para vocês pensarem, e em breve também novos temas aí relacionados a diversas áreas da matemática. Não se esqueçam também de verificar lá o site do canal, onde vocês podem se inscrever para o mini curso de matemática e pegar mais informações. Um forte abraço a todos e até a próxima.